Bom, vamos agora então para a próxima etapa, que é a quarta etapa. Nessa quarta etapa, eu apresento a você as principais funções que tem os botões do teodolito e mostro também as principais partes que compõem este aparelho. Então acompanha comigo aí no vídeo a quarta parte de instalação do teodolito. Bom, nessa próxima etapa agora, nós vamos dar sequência ao processo de instalação do teodolito, porém antes da gente continuar, eu gostaria de mostrar para vocês cada um dos botões e qual a função de cada um deles, para depois a gente seguir então a próxima etapa. Então vamos lá, girando o teodolito aqui, vou colocar ele desse lado aqui, são vários os botões, vamos começar pelos principais. O teodolito, ele é formado de duas estruturas principais, que é os dois limbos. Então a gente tem um limbo aqui de 360 graus, né? Um círculo aqui de 360 graus, que é o limbo, faz a leitura do ângulo horizontal. Aqui em cima a gente tem outro limbo, que faz a leitura do ângulo vertical, variando de 0 a 180 graus. Então, por exemplo, aqui, ó, se a luneta estiver para baixo, ela está em 180 graus. Se ela estiver no meio, 90 graus. Se ela estiver toda virada para cima, 0 graus. Então, 0, 90, 180 graus. Então, são duas partes principais do teodolito. O limbo vertical faz a leitura dos ângulos verticais. Limbo horizontal, que faz a leitura dos ângulos horizontais. Então, essas são as duas partes importantes do teodolito. Outra parte é a luneta, né? A luneta, na verdade, são duas partes da luneta. Tem a luneta maior e tem a luneta menor. Essa luneta maior é para que a gente possa visar o nosso alvo. Por exemplo, ó, se você observar aqui, a gente tem uma ponta de agulha aqui, como se fosse uma ponta de agulha, outra estrutura aqui que é a mira. Você olha por cima aqui para direcionar, a gente observar, lá ao fundo tem uma baliza, então serve para poder localizar aquele ponto, a luneta maior. Já a luneta menor, ela é responsável então por identificar os ângulos. Então, através dessa luneta menorzinha aqui, a gente consegue visualizar os ângulos. Só que para visualizar, o aparelho ele tem um espelhinho aqui do lado, ó. Esse aparelho, como é um aparelho manual, ele não tem recurso eletrônico aqui, então ele depende da iluminação do ambiente. Essa iluminação, ela vai incidir no espelho e vai refletir para dentro do aparelho. Tem um furinho aqui, ó, para você observar aqui, para poder, então, a luz chegar aqui dentro e a gente conseguir identificar e visualizar os ângulos aqui dentro. Bom, então, lunetas, as funções. Agora vamos para os botões. Começando de baixo para cima, né, a gente tem 3 botões aqui, que eu já mostrei na outra parte, que é para poder nivelar o aparelho. Não vou falar mais sobre ele, nós já falamos, né, na parte anterior. Agora, aqui, ó. Abaixo do limbo, o limbo está aqui. Abaixo do limbo, nós temos 2 parafusos. Este parafuso aqui, ó, se eu apertar ele todo, o aparelho não se mexe, não movimenta. Se eu soltar ele, o aparelho roda. Movimento geral do aparelho. Então, esse botão trava o movimento geral do aparelho. Quando o aparelho está girando assim, não está sendo feita a leitura aqui. Ele não está fazendo a leitura, ele está só movimentando de um lado para o outro, porém não está fazendo a leitura de ângulo, porque o limbo dele está travado, ele está girando como um todo, mas o limbo que faz a leitura está travado. Então, para travar o movimento geral do aparelho, este outro botão aqui, ó, é para fazer o ajuste fino do ângulo horizontal. Então, por exemplo, olha, vamos supor que eu fiz uma visada lá na baliza da luneta. Aí eu destravei aqui, fui girando, 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 travei. Mas ainda ficou faltando um pouquinho para chegar no ponto certo. Então eu vou usar esse botão aqui para acabar de ajustar e eu conseguir então posicionar lá certinho no ponto. Então ajuste fino para posicionamento, travamento geral do aparelho. Agora acima do limbo nós temos o próximo botão, aqui está travado, o aparelho não se movimenta. Acima do limbo nós temos este botão aqui. Este botão é responsável por liberar a leitura do limbo, ou seja, de ângulos aqui horizontais. Então, se eu girar aqui, ele está fazendo a leitura de ângulo. Ó. 90, 180, 360 e assim vai, fazendo a leitura de ângulo. Este botão aqui.
Se eu travar aqui, acabou, o aparelho não se movimenta. Então, travamento do ângulo horizontal. Aqui na lateral, nesta parte aqui. Este botão aqui é um botão que faz o ajuste fino do ângulo horizontal. Então, lembrando que este aqui faz o ajuste fino para posicionamento da luneta. Este aqui, o ajuste fino para o ângulo horizontal. Então, estou quase chegando no ângulo ideal ali. Faltou um pouquinho para acabar de ajustar. Então, eu chego aqui, ó, ângulo horizontal. Esses 3 botões restantes aqui em cima, este aqui é responsável por ajuste e identificação do ângulo e principalmente minutos e segundos. Eu faço o ajuste nesse botão aqui. Já esse aqui do lado, ó, é um ajuste fino do ângulo vertical. Ele está relacionado à luneta aqui, ó. Esse posicionamento da luneta, que é o ângulo vertical. Então, ajuste fino do ângulo vertical e este último botão, o travamento da luneta. Então, repassando aqui rapidamente, né, a função de cada um dos botões. Voltando, ó, os primeiros botões de baixo para cima, travamento geral do aparelho, ajuste fino da luneta para posicionamento lá no ponto certo. Depois, aqui na lateral, ajuste fino do ângulo horizontal, travamento e destravamento do ângulo horizontal, ajuste fino do ângulo minutos e segundos, né? Então, assim, grau, minuto e segundo, ajuste fino aqui, principalmente minutos e segundos, ajuste fino do ângulo vertical da luneta e travamento da luneta. Então, são os botões principais aí do aparelho. O espelhinho, né, que você vai abrir e fechar regular para a entrada da luz, para conseguir visualizar o ângulo aqui. Essa lunetinha que é para visualizar o ponto lá de baixo, né? O foco dela você coloca para dentro, ou puxa para fora, ou gira para poder focar. Aqui em cima as lunetas do mesmo jeito. Se você mexe aqui na ponta, você vai estar ajustando e visualizando o retículo, que é as linhas, né, que estão lá dentro, para você facilitar o seu posicionamento. Aqui também do mesmo jeito, ó, focar os retículos. E aqui, ó, este botão aqui de trás, ó, é para ajustar o foco lá da luneta. Tá? Então essas são as funções básicas aí de cada botão e cada parte do teodolito. Na nossa próxima etapa, nós vamos zerar o aparelho e já iniciar o levantamento.